E aí pessoal, como é que estão vocês? Bom, hoje damos início à nossa última aula, né? Nossa oitava aula, a última aula do nosso curso. E vamos falar um pouquinho sobre confeitaria, né? Falar um pouquinho sobre essa área da cozinha tão querida por todo mundo, né? Muitos amantes da culinária aí amam trabalhar com confeitaria e vamos falar um pouquinho sobre isso na aula de hoje, tá? Vou trazer para vocês hoje duas receitas. Então, uma é um clássico da nossa culinária brasileira, que é o bolo de cenoura, né? Então, vou trazer a receita para vocês. A gente vai fazer aqui o passo a passo dela e para vocês aprenderem. É uma receita fácil, rápida até, e vamos executá-la. E na nossa segunda receita vamos fazer uma torta de baunilha, tá? Que são uma torteletes pequenininhas de baunilha, e aí eu trago um pouquinho mais de técnica, né, pra gente executar. O bolo de cenoura é algo mais rápido, mais prático, já a tortelete de baunilha exige um pouquinho mais de prática, né? Então vamos dar início ao nosso passo a passo, tá? E vou começar aqui trazendo para vocês a questão do bolo de cenoura. Uma das coisas que eu faço no bolo de cenoura é cozinhar a cenoura. Existem pessoas que ralam ela, cortam em cubinhos e trituram, mas eu gosto de cozinhar. Por quê? No meu caso, eu sinto que dá mais cor ao bolo, né? Deixa o bolo com uma cor mais intensa e acredito que intensifica o sabor. Então é uma das características que eu normalmente utilizo e passo para vocês. Não tem mistério, é só cozinhar ela até ficar num ponto macio, né? De consumir. E aí você escolhe ela e dá início à receita. Se você não quiser passar pelo processo de cozinhar a cenoura, você pode ralar a cenoura, você pode só cortar em pedaços menores, porque isso a gente vai triturar, né? Triturar, bater no liquidificador. A gente precisa transformar numa espécie de massa homogênea a parte dos líquidos do bolo de cenoura, tá? Então, para essa primeira etapa, né, do nosso bolo de cenoura, a gente vai misturar as partes líquidas, que no meu caso, vamos lá. A cenoura aqui eu estou utilizando duas cenouras médias, tá? Que dá aproximadamente 150 a 180 gramas. Então eu tenho duas cenouras médias aqui, 4 ovos inteiros, tá? A gente vai bater junto, 50 ml de óleo e 150 gramas de açúcar, tá? O açúcar a gente não acrescenta de uma vez, então a gente vai batendo e acrescentando aos poucos. Você pode ir acrescentando com a colher ou acrescentar de 2 ou 3 vezes e na hora de bater. Então o que nós misturamos? Os ovos a gente pode misturar já. O óleo, e o açúcar a gente vai acrescentando à parte. Então eu vou bater essa mistura, né, esses itens, e vai virar uma massa homogênea. Aí eu vou trazer para a gente dar continuidade na nossa receita, tá bem? Bom, continuando, aqui a gente tem a parte dos líquidos batidas, né? E é importante que você bata bem até diluir todos os pedaços de cenoura, tá? Vai acrescentando o açúcar aos poucos. Você vai perceber que na hora que você for bater, né, quando você acrescentar o açúcar, ele vai tentar dar uma parada, por ser uma
uma massa mais densa, no caso. E aí você vai acrescentando aos poucos, que aí você não força tanto o seu liquidificador, no caso, tá? Então a gente tem aqui já os primeiros itens batidos e aí a gente vai para os secos. E aí você utiliza 300 gramas de farinha de trigo. No meu caso, essa minha farinha é farinha integral, farinha de trigo integral, mas você pode utilizar a farinha de trigo branca sem nenhum problema. Vou acrescentar uma pitada de sal para realçar o sabor do nosso bolo de cenoura. E aí eu vou misturar essa massa junto com a farinha. Aqui é só mexer para unificar os ingredientes. Pronto, depois de mexer e unir bem, incorporar bem a farinha de trigo, tá? A gente vem com a parte do nosso fermento. São 15 gramas de fermento, tá? E aí a gente mexe mais um pouquinho para incorporar o fermento. E aqui a nossa massa do bolo de cenoura está pronta, né? Lembrando que a coloração dela está um pouco mais escura por causa da farinha que eu estou usando, que é uma farinha integral. Ela tem uma coloração mais escura, mas quando você fizer com a farinha tradicional, você vai ver que não tem, a massa não fica escura, fica mais clarinha. Mas isso não tem problema, não vai alterar a questão do nosso sabor, da nossa qualidade. Só vai me trazer um pouquinho mais de valor nutricional na minha massa, tá? Mas aí é uma questão pessoal, não vai interferir se você estiver utilizando a farinha de trigo tradicional, bem? E aí a gente passa para nossa parte de informar, né? Eu vou utilizar aqui duas formas, tá? Essas formas são de 15 centímetros de diâmetro. E aí o que você pode fazer? Você pode untar, né, da forma tradicional com margarina e farinha, né? Você vai untando. Eu, no caso, uso desmoldante, tá? Que é um untar em spray, né? No caso, o desmoldante é um spray que você passa, não precisa passar muito. Então, ele já fica untado. A forma já fica untada. Eu dou sempre um pouquinho mais de preferência aos cantinhos, porque eu acho que é onde tem mais dificuldade de soltar depois de assado. Mas é isso. E o que eu vou fazer? Dividir minha receita em duas formas, né? Então vão ser duas partes do nosso bolo.
você dá uma ajeitadinha na massa para ela assar o mais uniforme possível. Um pouquinho daqui. Se você estiver trabalhando numa escala mais profissional, você pode pesar a quantidade de massa. Você coloca a forma em cima da balança e você pesa a quantidade de massa que está indo para você ter todas bem certinha, né? No caso. E aí agora a gente vai levar para assar, né? Então as duas massas você vai levar para assar. Eu asso em forno a 210 graus, tá? Por mais ou menos 30 minutos. Quando está com uns 25 minutos eu faço aquele teste do palitinho, né? Eu espeto o palito para ver se ele sai limpo, né? Mas normalmente demora ali de 30 minutos a 35 no máximo. E a questão de assar é bacana você conhecer o seu forno, porque pode variar, né? Para mim pode demorar entre 25 e 35 minutos. Para você, dependendo do seu forno, pode demorar mais, pode demorar menos. Então, conheça o seu forno, faça o teste do palitinho ali depois de 25 minutos, para a gente ter um bolo assado, né? Não passar tanto e aí ele ficar mais seco e também não cozinhar de menos e aí ficar um bolo cru, tá? Então essa aqui a gente vai levar para assar no forno, no meu caso a 210 graus, por mais ou menos 30 minutos, 25 a 30 minutos, tá? E aí vamos passar para a parte do nosso recheio e nossa cobertura. Bom, continuando aqui a nossa receita, a gente vai para a parte do nosso recheio e nossa cobertura do bolo de cenoura. E aí a gente tem aqui 2 caixinhas de leite condensado. Eu vou acrescentar agora 100 gramas de achocolatado. Se você estiver utilizando cacau 50%, que também pode ser, você acrescenta 50 gramas, tá? E aí uma caixinha de creme de leite, no caso 200 ml. E aqui ainda com o fogo desligado a gente vai misturando os ingredientes. Aqui a gente vai mexendo até dar o ponto de brigadeiro. Não demora tanto, ali 5 minutinhos. Já vai ter o ponto que a gente precisa para o recheio do bolo. Bom, vou ficar aqui fazendo, quando tiver no ponto eu mostro aqui para vocês. Bom, aqui com o nosso brigadeiro já no ponto. E aí o que a gente faz? Desliga o fogo. Daqui a gente vai tirar metade. Certo? A gente vai tirar mais ou menos metade para fazer o nosso recheio do bolo. E a outra metade a gente acrescenta 100 ml de creme de leite para ser a cobertura do nosso bolo, tá? Então eu vou tirar aqui metade. Você tira aqui mais ou menos metade. E acrescenta meia caixinha de creme de leite. E
E aí você incorpora esse creme de leite, certo? Com fogo desligado mesmo. É só para incorporar. Pronto. E aqui a gente tem a cobertura do bolo e aqui o recheio. Dando continuidade à nossa aula de hoje, vamos para a nossa segunda receita, que a gente vai fazer uma tortelete, né? Então eu vou passar aqui para vocês primeiro a nossa massa, né? Que é uma massa brisée, onde a gente trabalha com farinha, açúcar e manteiga, tá? E vamos fazer aqui o passo a passo. Então o que a gente faz? Eu tenho aqui 250 gramas de farinha e tenho aqui 100 gramas de manteiga. Manteiga ou margarina, vai depender do que você tem em casa. Aqui eu tenho 50 gramas de açúcar. E o que a gente faz? A gente mistura esses ingredientes até ele formar uma massa, certo? Você vai ver que a gente vai ter um ponto que ela vai começar a ficar mais firme e aí a gente passa para a nossa segunda etapa, né, da nossa receita. Então vou misturar aqui. Não tem muito mistério, tá? Como a gente está fazendo um doce, eu gosto de usar essa massa com açúcar. E o nosso recheio ele também não é tão doce, então a gente não precisa ter tanto problema com a questão do açúcar na massa. Mas se você estiver fazendo um recheio mais doce, você pode evitar colocar o açúcar e aí unir só a farinha e a manteiga, que também vai dar um resultado bem bacana, certo? A gente vai mexendo, misturando. Nessa massa, você precisa só ter o cuidado de unificar todos os ingredientes para que eles se misturem bem, né? Então você vai misturando, só apertando já dá o resultado que a gente precisa. Pronto, aqui a gente já está num ponto que dá para utilizar, tá? Tá unificado todos os ingredientes. A gente consegue
modelar. E soltou a massa da nossa mão, certo? Então a gente pode já passar para a nossa segunda etapa. Nessa etapa a gente vai moldar a forma que a gente vai utilizar. Eu estou usando uma forma de fundo falso porque eu acho mais prático, mais fácil na hora de desenformar, tá? Mas se você não tiver, ela é uma massa muito amanteigada, então você consegue desenformar com uma certa facilidade. Só toma um pouquinho de cuidado pela fragilidade que tem, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai moldar o fundo e ao redor dessa forma, tá? Com cuidado para não deixar muito grossa nem muito fina. E a gente vai levar para assar, certo? Assa rápido, não precisa demorar muito, então 10 a 15 minutinhos no forno a 200 graus, 210 graus, você já consegue ter a massa assada e aí ela está pronta para a gente colocar o nosso recheio. Então eu vou forrar aqui a nossa forminha, é só você ir apertando, tá? Ela vai se unindo uma na outra. Você pega uma quantidade de massa e vai moldando, tá? Tira o excesso aqui da bordinha, é só ir passando o dedo e cortando a massa. E aí a gente tem a base da nossa tortinha feita, tá? Então eu vou fazer isso com as outras forminhas até acabar a nossa massa para a gente colocar para assar. Para colocar para assar, você coloca dentro de uma outra assadeira, uma assadeira maior, e aí você dispõe elas da forma que couber na assadeira para levar para assar, tá bem? E aí a gente vai partir para o nosso recheio, tá? Um recheio que a gente vai rechear nossas tortinhas. Então, bom, aqui continuando nossa tortinha de baunilha, a gente vai passar para o nosso recheio de baunilha. E aí a gente vai fazer um creme, certo? E quais os cuidados que a gente tem que ter? Aqui eu tenho 50 gramas de amido de milho, tá? E eu vou precisar incorporar ele na nossa receita. Então ele é o nosso primeiro item que entra, porque a gente vai incorporar. Então, aqui 500 ml de leite, e a gente vai colocar um pouco desse leite só para a gente incorporar aqui o nosso amido de milho. Coloca um pouco e a gente incorpora. A gente mexe até desfazer
qualquer gruminho que venha ficar. Por que que a gente precisa fazer isso? Porque se a gente colocar o amido todo de uma vez, o amido em seguida o leite todo de uma vez, ele vai ficar mais difícil da gente conseguir incorporar, diluir. Se a gente colocar o leite e em seguida botar o amido, ele vai ficar com os grumos e aí sim mais difícil ainda de diluir. A gente faz dessa forma. Em seguida eu acrescento uma gema. E aí eu também vou dar uma incorporada. E agora eu vou acrescentar o nosso sabor. No meu caso, eu vou utilizar a pasta de baunilha, certo? E eu vou colocar uma colher de café. Mas caso você esteja utilizando essência, você pode acrescentar mais ou menos 10 ou 15 ml. Se você estiver utilizando a baunilha em fava, meia fava de baunilha. Uma mexidinha e acrescento o restante do nosso leite. E aqui a gente pode dar início à nossa cocção. A gente liga o fogo, sempre mexendo para que não venha a criar grumos. Bem, você vai mexendo rapidinho também. E a gente vai mexendo, ele vai começar a engrossar até virar um creme. E aí a gente pode desligar. Já começou a ganhar consistência. Ele ficou um creme. E nesse ponto a gente pode desligar. E aí a gente acrescenta 100 ml de creme de leite ou meia caixinha de creme de leite. Com o fogo desligado, a gente só incorpora
Bom, acabou que não gravou. Mas ainda com o fogo desligado, depois você incorpora o creme de leite, você acrescenta 50 gramas de açúcar. E aí esse açúcar, ele serve para ficar os cristalzinhos na hora que você está comendo. Ele não vai diluir completamente, ele vai trazer a doçura para o nosso recheio da tortelete, mas não vai diluir completamente. Então você acrescenta ele no final. Se possível, você acrescenta depois do recheio estar morno, e aí você mantém essa característica dos cristais do açúcar e a doçura também, tá bem? Então vamos partir para a nossa finalização dos nossos doces de hoje. Bom, pessoal, então vamos dar início aqui à finalização dos nossos doces, certo? Das nossas torteletes, do nosso bolo de cenoura. E aí temos aqui o creme já pronto, certo? Dá uma mexidinha nele, ele deu uma esfriada. Uma coisa que é importante falar, esse aqui é o meu creme base, certo? Então ele tem um sabor, digamos assim, mais neutro, tá? E aí o que você pode fazer? Você pode misturar ele com qualquer fruta que você achar. Você pode misturar com uma geleia, alguma geleia, fruta in natura, frutas cítricas também. Então, infinidade de sabores. Você utiliza como base e finaliza da forma como você desejar, certo? Também ele serve para inúmeras outras receitas. Se você quiser, por exemplo, um bolo gelado também, ele vai funcionar muito bem. Então é super versátil, é um creme rápido, básico, né, de fazer. Vocês viram que não tem uma dificuldade muito grande para executar, e você pode criar inúmeras receitas, tá bem? Então vamos lá. Nossa massa rendeu 8 forminhas dessa, né? 8 tortinhas dessa. E aqui eu já tenho ela assada, tá? E o que a gente faz? A gente recheia ela para dar sabor às nossas tortinhas, tá bem? Então você coloca aqui a quantidade que você desejar. Se você quiser, você pode colocar alguma geleia por baixo, ou algum creme, algum chocolate, por exemplo, e finalizar da forma como você achar melhor. Você pode colocar frutas por cima. Eu vou colocar alguns confeitos de chocolate aqui pra gente finalizar, tá? E demonstrar para vocês o que acontece. Após feito isso, vocês viram que ela ainda está na forminha. Então a gente vai levar para a geladeira, tá ainda na forminha, que não desenforma ela. E na hora que a gente for servir, a gente pode desenformar. Eu vou tentar aqui, espero que não quebre. Mas aí não consegue desenformar ela. E aí pronto, aqui a gente tem ela pronta para servir, tá? No caso, você deixa na geladeira, deixa gelar, né? Para que não esteja quente nem nada, nem corra o risco da gente quebrar a nossa massa também. E se tiver uma forminha de fundo falso, você vê que facilita bastante a questão de desenformar, tá? E essa é a nossa finalização da nossa tortelete, tá bem? E vamos passar para o nosso bolo. Aqui eu tenho as duas massas assadas, tá? Já desenformei elas, estão um pouco fria. E aí você vem
com o recheio. Bem, o recheio ele vai ficar um pouquinho mais firme, né? Quando você tira, porque ele é um recheio de brigadeiro. Mas aí é simples, você só coloca no bolo, certo? Pode colocar quantidade generosa de recheio, para a gente ter bastante recheio no nosso bolo. Sem muita pena. E aí a gente vem com a nossa segunda massa por cima. Dá uma apertadinha. Bom, e agora a gente pode finalizar da forma como achar melhor. Se você quiser e preferir, você pode só dispor algumas partes da cobertura assim por cima. Assim, esse aqui é um bolo mais rústico, mas ainda assim bonito, tá? Ou, se você tiver habilidade, você pode vir com um saco de confeiteiro, decorando da forma como você achar melhor, tá? Mas a fim da gente demonstrar apenas ficar desta forma. Bom, e aqui a gente tem as nossas duas sobremesas, certo? A tortelete, como eu falei, é extremamente versátil, então você pode finalizar ela da forma como desejar, como achar melhor. Isso aí vai ficar a critério do que você pretende. Como eu falei, você pode utilizar com frutas, inúmeras frutas, inúmeros recheios, pode misturar, a gente pode misturar o brigadeiro com esse creme também, que fica bacana, tá? O nosso bolo, você pode finalizar da forma como desejar, mas eu quis trazer para vocês aqui o conhecimento da massa, né? A questão do recheio, a questão da nossa cobertura. Caso você venha querer uma cobertura mais líquida, né? Que escorra, basta acrescentar um pouco mais de creme de leite. No lugar de você utilizar meia caixinha, acrescenta uma, ou seja, 200 ml, e você vai ter um recheio mais líquido, e aí você consegue dispor aqui por cima. Se preferir também, você pode finalizar a cobertura depois do bolo já pronto, e aí você vai ter ela com a consistência mais líquida e você consegue dispor por cima que fica escorrendo, tá bem?
Mas é isso, quis trazer para vocês essas duas receitas. Espero que tenha passado um pouquinho do meu conhecimento de confeitaria. Bem? Bom, me despeço de vocês agora. Essa foi nossa última aula. Então, finalizando aqui o nosso curso, nossa troca de saberes à distância. E espero ter conseguido passar um pouquinho do meu conhecimento para vocês, né? Peço que, se venha acarretar alguma dúvida, basta entrar em contato comigo através dos comentários, que estarei disposto a responder e a tentar tirar as dúvidas de vocês, tá bem? Então, meu muito obrigado e até breve. Tchau, tchau.